A missão Apollo 11 é amplamente considerada uma das maiores realizações da humanidade, sendo a primeira vez que seres humanos pisaram na Lua. Enquanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin são justamente celebrados por seus feitos durante a caminhada lunar, o terceiro membro da equipe, Michael Collins, teve um papel essencial ao comandar o módulo de comando que permanecia em órbita ao redor da Lua. No entanto, apesar de sua importância, Collins frequentemente ficou à sombra de seus colegas astronautas. Agora, de forma inesperada, o astronauta da Apollo 11, que participou de uma missão secreta à Lua, decidiu romper o silêncio, surpreendendo a todos. O que motivou Collins a revelar essa história inédita? E quais segredos surpreendentes ele trouxe à tona sobre a missão lunar? Acompanhe-nos enquanto desvendamos os mistérios e revelações desse herói pouco lembrado da exploração espacial. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O histórico pouso na Lua de 1969. A Lua sempre foi uma maravilha natural para os humanos. Uma maravilha que exploramos da melhor forma que podíamos antes da invenção de equipamentos modernos e telescópios. Nossos antepassados estudavam a Lua com equipamentos limitados. Eles mapearam as fases da Lua, descobriram quanto tempo durava um eclipse lunar e associaram a Lua a vários mitos e lendas. Eles descobriram que a Lua controlava as marés e influenciava nossos calendários. Alguns até acreditavam que a Lua poderia afetar a saúde mental. As primeiras missões à Lua foram feitas enviando sondas não tripuladas para a órbita, como os programas Luna, da União Soviética, e Ranger e Surveyor, dos Estados Unidos. Essas missões forneceram informações úteis sobre as condições e a geologia da Lua. A cada descoberta sobre a Lua, o desejo de enviar seres humanos para lá se intensificava. O desejo tornou-se ainda mais forte durante a Guerra Fria, quando a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética era uma questão de orgulho nacional e superioridade tecnológica. Os Estados Unidos lançaram o programa Apollo em 1961. Esse programa tinha como objetivo enviar um homem à Lua e trazê-lo de volta em segurança até o final da década. Foi um grande feito que exigiu muito financiamento. O programa Apollo envolveu várias etapas de desenvolvimento e testes. Alguns desses testes incluíram voos suborbitais e orbitais, manobras de acoplamento e desacoplamento, simulações de órbita lunar e pouso, além de atividades extraveiculares. O auge do programa Apollo foi a histórica missão Apollo 11. A missão Apollo 11 decolou em 16 de julho de 1969. Em 20 de julho de 1969, o mundo assistiu maravilhado enquanto o módulo lunar descia na superfície da Lua. Todos se lembram da icônica frase de Neil Armstrong ao dar seus primeiros passos na Lua. Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Essa declaração foi bem escolhida, considerando a enormidade do evento e o contexto em que foi proferida. Buzz Aldrin seguiu Armstrong, e os dois astronautas exploraram o novo terreno. Enquanto os caminhantes lunares Armstrong e Aldrin dominam nossas memórias desse evento, um terceiro astronauta também merece seu lugar na história. Se não fosse por ele, um dos nossos maiores sucessos teria sido um fracasso monumental. Michael Collins foi o terceiro astronauta da missão. Infelizmente, ele não pôde se juntar à caminhada pela Lua. Foi necessário que ele permanecesse no módulo de comando, orbitando a Lua. Alguns acreditam que ele permaneceu lá o tempo todo, mas outros especulam que ele participou de uma missão secreta à Lua durante a missão Apollo 11. Agora, o astronauta da Apollo 11 que participou de uma missão secreta finalmente quebra o silêncio e choca a todos. No entanto, antes de descobrirmos o que ele revelou, precisamos entender quem era Michael Collins. Quem era Michael Collins? Michael Mike Collins teve uma carreira distinta como piloto de testes e astronauta. Nascido em 31 de outubro de 1930, em Roma, Itália, onde seu pai, o major-general do exército dos Ichthyosaurs James Long Collins,
estava destacado, Collins passou seus primeiros anos mudando-se frequentemente devido às missões militares de seu pai. Ele viveu em vários lugares, incluindo Oklahoma, Nova York, Maryland, Ohio, Porto Rico, Texas e Virgínia. Seu interesse por voar foi despertado durante um voo em Porto Rico, mas a Segunda Guerra Mundial atrasou sua busca pela aviação. Após os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial, a família mudou-se para Washington, D.C., onde Collins frequentou a St. Albans School, graduando-se em 1948. Seguindo os passos de sua família, ele se alistou nas Forças Armadas, optando pela Força Aérea dos Estados Unidos para evitar nepotismo e perseguir sua paixão pela aeronáutica. Em 1952, Collins se formou na Academia Militar de West Point com um diploma de bacharel em ciências e ingressou na Força Aérea, completando seu treinamento de voo em Columbus, Mississippi. Michael Collins começou seu treinamento de voo em agosto de 1952 na Base Aérea de Columbus, destacando-se e seguindo para a Base Aérea de San Marcos e a Base Aérea de James Connolly para treinamento adicional. Ele ganhou suas asas em setembro de 1953 e seguiu para treinamento avançado na Base Aérea de Nellis, pilotando caças F-86 Sabre. Após isso, foi designado para a 21ª Ala de Caça Bombardeiro na Base Aérea de George, onde aprendeu a lançar armas nucleares. As habilidades de Collins melhoraram e ele venceu uma competição de artilharia em 1956, mas também passou pela experiência angustiante de ejetar de sua aeronave durante um exercício da OTAN. Enquanto estava estacionado na França, ele conheceu sua futura esposa, Patricia Mary Finnegan, e apesar das diferenças religiosas, casaram-se em 1957. O casal teve 3 filhos, Kate, Anne e Michael. Entre 1959 e 1963, Collins continuou sua carreira, participando de um curso de oficial de manutenção de aeronaves e comandando uma unidade móvel de treinamento, viajando pelo mundo para treinar mecânicos e pilotos. Mais tarde, tornou-se o primeiro comandante da unidade de treinamento de campo na Base Aérea de Nellis, treinando alunos em novas aeronaves. A colocação de Collins na unidade móvel de treinamento permitiu-lhe acumular mais de 1.500 horas de voo, preparando o caminho para sua admissão na prestigiosa Escola de Pilotos de Teste de Voo Experimental da Força Aérea dos Estados Unidos, na Base Aérea de Edwards, na Califórnia. Collins juntou-se a uma classe ilustre que incluía futuros astronautas, como Frank Borman, Jim Irwin e Tom Stafford. No entanto, Collins não estava satisfeito em apenas explorar os céus. Ele queria ir além e explorar o espaço, inspirado pelo voo histórico de John Glenn no Mercury Atlas 6. Michael Collins decidiu se tornar astronauta naquele mesmo ano e se candidatou ao segundo grupo de astronautas, mas não foi aceito. Desapontado, mas não desanimado, Collins ingressou na Escola de Pesquisa Aeroespacial da Força Aérea do Simon Seacra, pois a Força Aérea começou a pesquisar o espaço ao lado dos futuros astronautas Charles Bassett, Edward Givens e Joe Engle. Collins experimentou a gravidade zero em caças F-104 Starfighters e ganhou conhecimento valioso. Em 1963, a NASA novamente abriu candidaturas para astronautas, e Collins estava mais preparado do que nunca. Ele reaplicou e foi aceito, com Dick Slayton pessoalmente oferecendo-lhe uma vaga no programa. Até então, Collins havia acumulado impressionantes 3.000 horas de voo, com 2.700 delas em jatos. Sua determinação e habilidade finalmente deram frutos, e ele estava pronto para embarcar em uma nova jornada como astronauta. A NASA selecionou Michael Collins como um dos astronautas, juntamente com Buzz Aldrin. Collins treinou para os programas Gemini e Apollo, que visavam realizar voos orbitais tripulados e pousos lunares. Collins fez 2 voos espaciais. O primeiro foi a missão Gemini 10, em 18 de julho de 1966, durante a qual Collins realizou uma caminhada espacial. Ele voou ao lado do astronauta John Young e juntos realizaram 2 encontros com outra espaçonave. Collins estava inicialmente programado para estar na missão Apollo 8, mas teve que ser retirado devido a uma cirurgia pela qual precisava passar. A cirurgia o tirou da missão Apollo 8,
mas ele foi posteriormente realocado para a missão Apollo 11. Em 20 de julho de 1969, essa missão realizou o primeiro pouso lunar da história. A missão Apollo 11. Michael Collins foi designado para a tripulação reserva do segundo voo tripulado do programa Apollo, mas depois que a missão foi cancelada, ele foi transferido para a tripulação principal da Apollo 9, como piloto do módulo de comando. Collins recebeu treinamento de helicóptero para se preparar para a abordagem de pouso do módulo lunar. Em janeiro de 1967, Collins estava presente em uma reunião quando a trágica notícia do incêndio da Apollo 1 e a perda de 3 astronautas foram anunciadas. Ele foi incumbido de informar Martha Chaffee sobre a morte de seu marido. Em 1968, Collins teve problemas nas pernas e foi diagnosticado com uma hérnia cervical, necessitando de uma cirurgia e um período de recuperação de 3 meses. Como resultado, ele foi substituído por Jim Lovell na tripulação da Apollo 9. As tripulações das missões Apollo 8 e 9 trocaram de lugar devido a mudanças nas missões, e a recuperação de Collins atrasou seu retorno ao status ativo de astronauta. Após completar seu treinamento, Michael Collins foi designado como comunicador de cápsula para a missão Apollo 8, servindo na equipe verde do controle da missão. Suas responsabilidades incluíam comunicação direta com a tripulação durante a fase de lançamento e a injeção translunar. Após a conclusão bem-sucedida do primeiro voo tripulado em torno da Lua, Collins foi nomeado como parte da tripulação da Apollo 11, ao lado de Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin. Parecia que o destino o havia feito esperar pela Apollo 11, ou a história poderia ter sido muito diferente. Quando a Apollo 11 foi anunciada em janeiro de 1969, ainda não estava claro se seria a missão a pousar na Lua. Isso dependia do sucesso das missões Apollo 9 e Apollo 10, que testaram o módulo lunar. Como piloto do módulo de comando, o treinamento de Michael Collins focou em manobras de encontro e acoplamento, medições do traje de pressão, treinamento em centrífuga e exercícios em simuladores. Ele compilou um livro de 117 páginas, delineando 18 cenários de encontros, incluindo planos de contingência para vários cenários de lançamento e pouso do módulo lunar. Collins também projetou o emblema da missão Apollo 11, incorporando uma águia, um ramo de oliveira e elementos da superfície lunar. Julian Scheer sugeriu o nome de código Columbia para o módulo de comando. Durante o treinamento, Deck Slayton ofereceu a Collins a chance de voltar à sequência de tripulações após a Apollo 11, possivelmente comandando a Apollo 17. No entanto, Collins recusou, citando o impacto em sua vida familiar e seu desejo de atingir a meta de John F. Kennedy de pousar na Lua dentro da década, sem buscar mais exploração lunar. O lado oculto da Lua. Em 16 de julho de 1969, às 9h32, horário de Brasília, a Apollo 11 decolou do complexo de lançamento 39A do Centro Espacial Kennedy, assistida por cerca de 1 milhão de espectadores e transmitida ao vivo para 33 países, com 25 milhões de telespectadores apenas nos Estados Unidos. O foguete Saturno V propulsionou a espaçonave para a órbita terrestre, e após uma órbita e meia, o motor do terceiro estágio SIRV-B colocou-a em uma trajetória rumo à Lua. Collins executou a manobra de transposição, acoplamento e extração, separando o módulo de comando Columbia do estágio SIRV-B, acoplando-o ao módulo lunar Eagle e extraindo-o do foguete. A espaçonave combinada seguiu em direção à Lua, entrando em órbita lunar em 19 de julho. Durante as 30 órbitas sucessivas, a tripulação observou seu local de pouso no Mar da Tranquilidade. Em 20 de julho, Aldrin e Armstrong entraram no Eagle e se prepararam para a descida lunar, separando-se de Columbia. Quando o módulo lunar Apollo 1 se desacoplou e enviou Neil Armstrong e Buzz Aldrin em direção à superfície lunar, Michael Collins começou sua jornada solitária. Pelas próximas 21 horas, o pioneiro astronauta continuou a orbitar a Lua, mais distante da humanidade do que qualquer pessoa antes dele. Em cada órbita, Collins passava 48 minutos em completo silêncio de rádio,
sem qualquer comunicação com seus colegas na superfície lunar ou com o controle da missão. Enquanto muitos enlouqueceriam com esse silêncio, Collins o descreveu como uma serenidade solitária. Em vez de sentir uma solidão esmagadora, Collins se sentia desconectado de todos quando estava no lado oculto da Lua durante cada órbita, devido ao bloqueio do rádio pela Lua. O transmissor ou receptor de ondas eletromagnéticas não conseguia comunicar-se com seus colegas, com o controle da missão ou com qualquer pessoa na Terra. Essa era uma situação peculiar para Collins, pois ele foi a primeira pessoa a aventurar-se no lado oculto da Lua. Embora estivesse apenas circulando e não tenha pisado nesse lado da Lua, ele ainda permanece como a primeira pessoa a vislumbrar o lado oculto da Lua completamente sozinho. O lado oculto da Lua é silencioso, o que significa que está livre de qualquer frequência de rádio ou interferência da atividade humana. Essa qualidade de cancelamento de ruído do lado oculto da Lua faz dele o local perfeito para a radioastronomia. Isso significa que sinais fracos do Sol ou de qualquer outro local podem ser detectados sem a interferência de atividades humanas. O mesmo não pode ser dito do lado visível da Lua, que enfrenta tanta interferência de rádio da Terra que tentar obter uma leitura de outros sinais do Sol ou de qualquer outro lugar seria inútil. O lado oculto da Lua também carece de uma ionosfera substancial. A ionosfera é uma camada de partículas carregadas em nossa atmosfera superior que pode absorver ou refletir fontes de rádio cósmicas. Esse silêncio de rádio e quietude total atraíram o interesse de vários astrônomos. Em 2019, a China, com a missão Chang'e 4, foi a primeira a pousar um rover no lado oculto da Lua. O rover pousou na cratera Von Karman, dentro da bacia do Polo Sul Aitken, no lado oculto da Lua. Um dos objetivos da missão Chang'e 4 era realizar observações radioastronômicas de baixa frequência usando uma pequena antena. O rover lunar depende de um satélite de retransmissão que orbita o ponto L2 do sistema Terra-Lua, um ponto de equilíbrio gravitacional que permite ao rover comunicar-se com o módulo de pouso e com a Terra. O lado oculto da Lua é um lugar emocionante e misterioso que oferece oportunidades únicas de exploração, apesar dos desafios de comunicação que apresenta. Collins foi o primeiro homem a experimentar a intensa solidão proporcionada pelo lado oculto da Lua. Para ele, foram momentos de tranquilidade, flutuando no espaço, observando a Terra de um ponto de vista diferente, no vasto vazio do espaço. O silêncio permitiu que ele visse as coisas sob uma nova perspectiva e realmente apreciasse a beleza da Terra. Para Collins, a solidão foi um refúgio bem-vindo da agitação e intensidade normalmente associadas a uma missão espacial. Enquanto orbitava a Lua, Collins teve o privilégio de uma visão única que poucos humanos já testemunharam. Ele viu o lado oculto da Lua em toda a sua glória. O lado oculto da Lua é uma paisagem acidentada e repleta de crateras, intocada e invisível da Terra. Enquanto Collins circundava a Lua, ele observava a Terra surgindo no horizonte lunar. Uma pequena bola azul flutuando, tão pequena e frágil contra a vastidão infinita do espaço. Foi uma experiência de tirar o fôlego para Collins, deixando nele uma marca indelével. A visão única, quase vulnerável, da Terra despertou sentimentos de profunda conexão e insignificância dentro de Collins. A Terra e seus bilhões de habitantes eram apenas um minúsculo ponto azul no grandioso cenário cósmico. Nesse período, Collins ponderou sobre como ele era pequeno no vasto universo. Ele se manteve ocupado e focado no sucesso da missão e no papel que desempenhava na missão Apollo 11. Se a missão falhasse, o que era um segredo que chocou a todos, Collins tinha um plano de contingência. Plano de contingência. Enquanto Armstrong declarava um grande salto para a humanidade, Collins permanecia aguardando no módulo de comando, orbitando a 100 quilômetros acima da superfície lunar. Lá, ele refletia sobre o destino de seus companheiros de tripulação e se eles conseguiriam voltar para ele. O plano sempre foi que, se Armstrong e Aldrin sofressem um acidente ou não conseguissem deixar a superfície da Lua, Collins retornaria à Terra sozinho. Uma declaração de contingência preparada pelo presidente Richard Nixon, para ser lida caso o pior acontecesse, não mencionava Collins. No entanto, o que aconteceria se o frio penetrante e a escuridão da missão na Lua tivessem afetado Collins primeiro?
A celebração do pouso humano na Lua poderia ter sido adiada por mais uma década ou mais, caso eles tivessem perecido na Lua. Nixon teria homenageado Armstrong e Aldrin como heróis que deram suas vidas em busca da mais alta aspiração da humanidade, a busca pela verdade e compreensão. Felizmente, o Eagle decolou com sucesso da Lua em 21 de julho e encontrou-se com Collins em órbita lunar. O estágio de ascensão foi então descartado e Columbia iniciou sua jornada de volta à Terra. A espaçonave caiu no Oceano Pacífico em 24 de julho, marcando o fim da missão de 8 dias, 3 horas e 18 minutos. Após vestir trajes de isolamento biológico, os astronautas foram auxiliados em um bote salva-vidas e içados a bordo de um helicóptero de resgate, que os levou ao porta-aviões USS Hornet, antes de seguirem para Houston. Eles passaram 21 dias em quarentena, incluindo o tempo no espaço. O trio foi posteriormente celebrado com desfiles em Nova York e Chicago, assistidos por 6 milhões de pessoas, e com um jantar de estado oficial em Los Angeles. Em setembro, eles embarcaram em uma turnê mundial de 38 dias, visitando 22 países e se encontrando com líderes globais. No entanto, apesar do sucesso da missão Apollo 11, Collins não foi o único que tinha algo a esconder. O segredo da quarentena da NASA. Após pisar no solo extraterrestre pela primeira vez na história da humanidade, Neil Armstrong e Buzz Aldrin voltaram para seu foguete e, junto com Collins, retornaram à Terra, sendo saudados pelo então presidente Richard Nixon, que os cumprimentou enquanto eles se reuniam na Câmara de Quarentena, especialmente construída pela NASA, projetada para proteger o planeta contra qualquer patógeno lunar apocalíptico que os astronautas pudessem ter trazido. No entanto, o protocolo de quarentena da Apollo sofreu inúmeras falhas de contenção, conforme Collins mais tarde confirmou ao dizer que era hora de expor essas falhas. Um estudo recente da Universidade de Georgetown, publicado em junho, sugere que os esforços de defesa planetária durante a missão Apollo 11 podem ter sido menos eficazes do que se pensava anteriormente. O estudo revela que a segurança do presidente Nixon pode ter sido comprometida devido a falhas de contenção no protocolo de quarentena da Apollo. De acordo com o autor principal do estudo, Dagar de Groot, essas falhas provavelmente expuseram a biosfera terrestre à contaminação, caso existissem micro-organismos lunares. O estudo destaca a extensão desconhecida dessas falhas de contenção, que poderiam ter colocado Nixon e outros em risco de exposição a micro-organismos lunares, caso eles existissem. No entanto, felizmente, a sorte celestial estava do lado da Terra, e não havia micro-organismos lunares perigosos. Ainda assim, a NASA havia previsto essa possibilidade, reconhecendo que havia um risco de a Lua abrigar micro-organismos estrangeiros que poderiam devastar a Terra com biodegradação ou uma febre lunar. Essas ameaças indecifráveis poderiam ser capazes de extinguir a humanidade. Essa foi uma das razões pelas quais, apesar de gastar mais de 100 milhões de dólares em esforços de descontaminação nos anos 60, o protocolo de quarentena pós-missão Apollo estava repleto de erros ocultados do público. Grande parte desses esforços era mais para mostrar do que para a eficácia real. Um exemplo era a câmara de metal reluzente de onde Armstrong e a equipe observavam, que foi amplamente elogiada. Mas o laboratório de recepção lunar, no qual milhões foram investidos, tinha equipamentos de esterilização rachados ou derretidos. Os trajes dos astronautas vazavam, e logo descobriram que a poeira lunar era impossível de limpar. O próprio laboratório era relativamente inútil, já que os astronautas foram instruídos a abrir a escotilha de sua nave no Oceano Pacífico após o retorno, onde quaisquer patógenos poderiam ter se espalhado. John Rummel, ex-oficial de proteção planetária da NASA, revelou ao The New York Times que se organismos lunares capazes de se reproduzir nos oceanos da Terra tivessem sido trazidos, as consequências seriam desastrosas. Ele declarou que a humanidade teria sido completamente devastada e que toda a celebração se transformaria em algo mórbido. Para a NASA, tudo se resumia a um planejamento maior. Eles estavam cientes das falhas do protocolo, mas já haviam decidido que a possibilidade de patógenos lunares era muito remota e que se eles realmente chegassem à Terra, as quarentenas provavelmente seriam inúteis. Em vez disso,
os gestores e engenheiros concentraram-se em resolver problemas técnicos que poderiam comprometer o sucesso da Apollo 11 no espaço. De acordo com de Groot, eles priorizaram os riscos de alta probabilidade para os astronautas e máquinas, em detrimento dos perigos de baixa probabilidade para a sociedade americana. Ao fazer isso, concentraram-se em mitigar as ameaças mais críticas para o sucesso da missão, em vez de dedicar recursos a potenciais riscos à sociedade. Essa decisão estratégica permitiu-lhes otimizar seus esforços e garantir a segurança e o sucesso da missão. No entanto, essa narrativa da era espacial, na qual cientistas ignoram ameaças existenciais, mas improváveis, em favor de desastres menos catastróficos, mas mais prováveis, paira sobre as futuras missões a Marte. À medida que países correm novamente para enviar humanos ao planeta vermelho, é uma terra cósmica com uma chance muito maior de abrigar vida alienígena do que a Lua. Pesquisas recentes sugerem que micro-organismos podem ter prosperado no subsolo de Marte há 3,5 bilhões de anos e ainda podem estar enterrados no gelo, a 9 metros abaixo da superfície, esperando em uma espécie de hibernação criostática. Como observa de Groot, a filosofia subjacente de enfrentar o provável em detrimento do improvável, independentemente da escala das consequências, também é frequentemente aplicada a armas nucleares, inteligência artificial e mudanças climáticas. Refletir sobre essa ideia é inquietante, mas ainda assim uma possibilidade lógica. A ameaça, embora elusiva, perpetuamente paira, lançando uma sombra sobre o nosso futuro. A incerteza persiste, levantando uma pergunta perturbadora. As forças extraterrestres pouparão a humanidade apenas para que sucumbamos à autodestruição? Após voltar para casa, Collins descobriu que a imprensa o havia rotulado como o homem mais solitário da história, uma caracterização que ele achou perplexa. Durante as entrevistas pós-missão, a mídia focou em sua suposta solidão, perguntando se ele se sentiu isolado em sua órbita atrás da Lua, mais do que qualquer outra pessoa no programa espacial. Collins achou essa atenção divertida, e depois brincou sobre a absurdidade de ser considerado a pessoa mais solitária do programa, uma noção que ele não compreendia. Em uma entrevista de 2009, Michael Collins revelou suas profundas preocupações com a segurança de Neil Armstrong e Edwin Aldrin durante o pouso lunar. Ele também temia, na época, que se eles morressem tragicamente na Lua, ele seria forçado a retornar à Terra sozinho, carregando o fardo de ser o único sobrevivente da missão e um homem marcado para o resto da vida. Collins escreveu que, apesar de sua preocupação com Armstrong e Aldrin, ele sentiu principalmente consciência, antecipação, satisfação, confiança e quase exaltação durante seu tempo sozinho, mas nunca se sentiu solitário. No final de sua solidão, o módulo lunar retornou à vista e se aproximou do módulo de comando. Ele tirou uma famosa fotografia do módulo lunar e do planeta natal ao fundo, mas disse que nada poderia capturar a verdadeira beleza do momento. Não brilha como a coisa real brilhava, disse ele. As contribuições de Collins para a missão Apollo 11 foram reconhecidas com inúmeros prêmios. Ele foi agraciado com a Medalha Presidencial da Liberdade em 1969 e a Medalha de Ouro do Congresso em 2011, juntamente com seus colegas de tripulação. Suas realizações também foram celebradas em várias exposições e documentários, cimentando seu lugar na história da exploração espacial. Após se aposentar da NASA em 1970, Collins ocupou várias posições, incluindo secretário assistente de Estado para Assuntos Públicos, diretor do Museu Nacional do Ar e Espaço e vice-presidente da LTV Aerospace. Seu legado inspira gerações de cientistas, engenheiros e astronautas, servindo como um testemunho da importância do trabalho em equipe e da dedicação para alcançar a grandeza. Michael Collins pode ter sido o homem mais solitário no espaço durante a missão Apollo 11, mas suas contribuições para a exploração espacial jamais serão esquecidas. Você acha que os protocolos inadequados de quarentena da NASA colocaram a Terra em risco de contaminação extraterrestre? Deixe sua opinião nos comentários. Gostaríamos de saber. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.